seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o egoísmo e falar sobre um livro muito interessante de Ayn Rand sobre que se chama A Virtude do Egoísmo. É um livro muito interessante que, se você quiser ler, vai te ajudar bastante a entender alguns tópicos que eu vou trazer aqui. Bem, a gente vive em uma sociedade em que, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, a gente é ensinado a pensar no outro antes de nós mesmos, né? Pensar no bem maior, pensar na felicidade do outro e esquecer da gente. E quanto mais a gente faz essa movimentação, mais a gente se perde, mais a gente se perde da gente, se esquece, se deixa de lado e isso gera diversos problemas de cunhos mentais, emocionais, até mesmo físico, né. Bem, eu sei que é difícil, principalmente quando você vem de lares, né, você já tem uma bagagem em que você teve que se doar muito, em que você foi ensinado que tinha que fazer dessa forma para que o outro fosse feliz, mesmo que isso te machucasse. E você continua reproduzindo isso no trabalho, nas suas amizades, nos seus relacionamentos amorosos, no relacionamento de você mesmo, sabe? Para consigo mesmo. Às vezes você não queria fazer uma movimentação, sei lá, final de trabalho, no final do dia, todo mundo vai para o happy hour e você não quer, você quer ir para casa descansar. E você só vai para que não seja diferente, para que não magoe, para que, poxa, você tem que deixar todo mundo feliz, né? Você tem que pensar no outro. Isso às vezes, gente, fica tão automático que você não tem nem esse pensamento de eu não quero fazer isso, você só vai lá e você faz. E isso é muito perigoso, porque você corre o risco de estar criando uma vida, de estar vivendo uma vida que você nem queria. O que tem de gente que está trabalhando em coisas que nem gostaria de trabalhar, mas está fazendo porque o pai, a mãe falou que era o certo, que precisava ir por esse caminho. E aí a pessoa vive uma vida completamente vazia. E às vezes a pessoa nem sabe por quê, porque aquilo tá tão grudado na cabeça, aquilo já faz tanto parte da carne, da vida da pessoa, que ela nem percebe que tá fazendo movimentações para agradar o outro. E aí vai ter um momento que vai ter o colapso, porque ninguém aguenta viver para o outro. E esse colapso, ele pode se mostrar de diversas formas. Pode se mostrar numa doença mental, porque você está fazendo algo que você não quer. E querendo ou não, gente, mesmo que você não perceba, como eu posso falar, tem a nossa pessoa que é a frente e tem a nossa pessoa que é o interno, que é o escondido, que é o nosso inconsciente. Tem o lado consciente e o lado inconsciente, pronto. Mesmo que o seu lado consciente ele faça tudo isso de forma automática e aparenta não estar se importando muito, o seu eu inconsciente, que é o que queria estar fazendo outra coisa, que queria estar dizendo nãos, que queria estar trabalhando em outro lugar, que não queria estar naquele relacionamento, que não queria ser aquele ser, ele vai te minando aos poucos. Mas não é porque ele não se importa com você, não é porque o seu inconsciente te odeia. Às vezes rola um ódio também de tanto estar fazendo algo que não gosta. Mas é porque não aguenta mais. E aí, como eu estava falando antes, isso às vezes pode virar até mesmo uma doença mental. A pessoa pode ter um piripaque.
E aí a pessoa vai ser obrigada a parar. A pessoa ela vai ser obrigada a olhar o que está fazendo de errado. A pessoa vai ser obrigada a pedir ajuda e normalmente essa ajuda, um psicólogo, né, ele vai tá, mas o que está acontecendo? Ele vai trazer movimentações para você olhar para dentro. E aí você vai perceber: "Ah, tá, entendi. Então é por causa disso, disso, disso". E aí você vai ter que fazer toda essa movimentação de dizer não, de aprender que egoísmo, na verdade, o egoísmo racional, né, que vem muito em conexão com o livro da Rand, que fala sobre esse egoísmo racional. Não é o egoísmo de fazer mal ao outro, de passar por cima, não é isso. É o egoísmo de se botar em primeiro lugar, é o egoísmo de se ouvir, é o egoísmo de fazer aquilo que faz bem para você. É o egoísmo de não se deixar de lado pelo outro, mesmo que você tenha sido ensinado a fazer isso. Porque assim, a gente é ensinado não só pela nossa família, né? Mas a gente é ensinado em tudo, na sociedade. É como se fizesse parte do código social de você ser essa pessoa, de você se esquecer para que o outro fique bem. Só que assim, não tá certo, porque quando você se esquece, você começa a viver a sua vida a partir do olhar do outro e não a partir do seu olhar. E quando você faz isso, é como se fosse quase um. É você tentando caber no espaço que não é seu, que nada tem a ver com você, sabe? Então, ser alguém egoísta é ser alguém que pensa em si mesmo, é ser alguém que se escuta, é ser alguém que fala não, mesmo que aquilo possa causar um alvoroço, podemos assim dizer, que aquilo possa causar que possa causar uma um certo problema ali, mas é uma pessoa que não se importa, porque o que ela quer, o que ela deseja para si é mais importante. E saiba, spoiler, quando você começar a se comportar dessa forma, pessoas que estão, de certa forma, te vampirizando, né, podemos assim dizer, que estão se aproveitando de você, elas vão começar a falar que você tá errado. Vão começar a falar que: "Nossa, mas você mudou, mas nossa, quem é você? Você agora só pensa em você mesmo", e sim, e tá tudo bem. Pensar em si, novamente, é um egoísmo racional. É um egoísmo que você pensa em você primeiro, na sua saúde, pensa nos seus limites emocionais e não deixa que ninguém nem nada atravesse eles, passe por eles, porque você sabe, internamente, você entende que seu inconsciente, se você não fizer exatamente aquilo que você quer, né, no sentido de vida e no sentido de caminhos, mais cedo ou mais tarde quem vai pagar o pato, quem vai pagar essa conta final é você mesmo, não vai ser o outro. E aí você entende, aprende, observa e consegue finalmente entender muitas coisas que você fazia que na verdade você nem queria estar fazendo. Mas você fazia por medo do que os outros iam pensar, medo de ser alguém ruim. A gente, né, é ensinado que a gente tem que ser bom e gentil e amigável e engolir sapo e aceitar, porque sei lá, a gente não tem. A gente não tem que ser pessoas escrotas, maldosas e agressivas, tá? Deixando bem claro. Mas a gente pode ser uma pessoa polida, ser uma pessoa justa, correta perante os nossos pontos de vista, sem que machuque o outro. Mas se o outro se machucar, aí também já não tem nada que você possa fazer, porque talvez o outro não é que o outro vai ficar magoadinho, é que na verdade o outro vai ver que você não vive mais para ele, para ela. E isso pega no ego da pessoa. E se você é essa pessoa que tá aí ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, e é alguém que se aproveita da bondade do outro,
você tá fazendo uma grande besteira. Porque em vez de você estar crescendo, em vez de você estar evoluindo, em vez de você parar de querer que o outro faça algo por você, você ainda tem a necessidade de que alguém se movimente para que você se movimente também. E aí você também perde muita coisa de si mesmo nesse meio caminho. Você é completamente competente para fazer as movimentações que você deseja na sua vida. Mas, se você não se sente assim, não há ninguém nesse mundo que vai te dizer o contrário. Ou que, melhor, vai tentar te dizer, mas vai fazer com que você entenda isso. Toda mudança, ela vem de dentro para fora. Novamente, você pode estar tendo acompanhamento médico, psiquiatra, psicólogo e ler livro e tal, mas se você não quiser fazer a mudança, se você não quiser botar os seus limites, se você não quiser acreditar em si mesmo, se você não quiser fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo que seja algo extremamente doloroso, cansativo e, de certa forma, até mesmo contra a maré, contra o fluxo normal da sua vida, você vai viver mais do mesmo. Você vai continuar replicando aquilo que te disseram que era certo. E novamente, não é só porque funciona para o outro que vai funcionar para você. Então, o egoísmo racional, o egoísmo de pensar em si, que tem nesse livro A Virtude do Egoísmo, eu vou deixar uma foto do livro aqui para vocês e vou deixar também na bio, para quem quiser ver, a comprar, enfim, aí fica a seu critério. É um livro muito legal, tá? Ajuda muito a você ver sobre outras perspectivas, ter outra visão sobre isso e fazer certas conexões com certas coisas que talvez você esteja vivendo. Bem, ser alguém egoísta que pensa em si de forma racional, que pensa nos seus caminhos, naquilo que quer, naquilo que não quer, não fica vivendo uma vida para que o outro se sinta confortável, enquanto você está totalmente desconfortável na pele que você habita. Ser esse tipo de egoísta, ter esse tipo de egoísmo não é algo ruim, tá? Pense sobre isso, medite sobre isso, pesquise sobre isso, pratique e veja se tem pontos na sua vida que talvez você só está fazendo para que o outro fique bem, para que o outro fique feliz, para que o outro se sinta em paz enquanto você está no inferno mental e pessoal. E isso não é justo com você mesmo, porque a sua vida, ela é extremamente importante. E se você não está vivendo a vida que você quer e você merece, que você deseja, tem algo de errado aí, gente. É algo que precisa ser visto com calma, é algo que precisa ser analisado e precisa ter uma mudança de rota, tá bom? Bem, é isso que eu tenho para vocês hoje. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!